o irmão do presidente do governo, David Sanches, finalmente descobre o que era o Escritório de Artes Cênicas, um escritório que ele mesmo dirigia. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Já estamos entrando na reta final do julgamento contra o irmão do presidente do governo, David Sanches. E hoje, nesta quinta-feira, já prestaram depoimento os 11 acusados, entre eles, claro, David Sanches, mas também o ex-presidente socialista da Diputação de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, um dos responsáveis por sua contratação. Então, muita atenção, porque hoje David Sanches conseguiu descobrir o que era aquele negócio do Escritório de Artes Cênicas. Sim, aquele escritório sobre o qual a juíza Biedma perguntou e ele não soube explicar nada, apesar de ser o suposto diretor desse Escritório de Artes Cênicas. Vamos mostrar no vídeo de hoje o que David Sanches disse diante da juíza Biedma e o que ele conseguiu descobrir sobre esse escritório que ele mesmo dirigia. E o que ele disse hoje na audiência provincial de Badajoz? Antes de tudo, inscrevam-se no canal Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, rumo aos 150 mil inscritos. E vamos começar já com o que já é um clássico, não é? Da corrupção nacional, que é aquele momento histórico em que David Sanches é interrogado pela juíza Biedma como acusado. E ele não sabe explicar em que consiste o Escritório de Artes Cênicas. Vocês já sabem que David Sanches, primeiro, era coordenador dos conservatórios de Badajoz e depois passou a ser diretor da Oficina de Artes Cênicas. E nem ele mesmo sabia em que consistia esse escritório. Vamos ouvir o que ele disse diante da juíza Biedma em seu primeiro depoimento como investigado. O que é a Oficina de Artes Cênicas? Desculpe. A Oficina de Artes Cênicas, sim, o que é? Bom, então vamos ver. Entendo que é a oficina responsável pelas artes cênicas. É que eu pergunto isso, eu pergunto porque nos organogramas da Diputação, bem, no seu cargo atualmente, é denominado chefe da Oficina de Artes Cênicas. Sim, então se você é chefe da Oficina de Artes Cênicas, o que é essa oficina? Onde fica? Quem o integra? Qual sua função? Bem, é o espaço onde eu continuo com a atividade que venho exercendo desde que entrei para a Diputação em 2017. E então, fisicamente, onde fica a Oficina de Artes Cênicas? Bem, não saberia dizer. Imagino que deve ser na sala onde estou alocado agora. E quem faz parte dela além de você? Você é a chefe? Se alguém é chefe de algo, tem que ter alguns subordinados. Quem são seus subordinados na Oficina de Artes Cênicas? Primeiramente, quero deixar claro que não tenho subordinados, apenas colaboradores. E continuam sendo as mesmas pessoas da área de cultura. Quem são? Pode me dizer os nomes? Com quem você trabalha diariamente? Bem, bastante com a Angel Seco. Quem é esse senhor? Angel Seco Bem, não sei qual cargo ele ocupa, né? Até porque isso não me interessa muito. Mas a que se dedica esse senhor? Você trabalha com ele? E o que exatamente ele faz? Bom, eu trabalhei extensivamente com ele. E além desse senhor, você tem mais alguém com quem se relaciona todos os dias? Todos os dias, eu não diria, porque eu me relaciono na verdade, como representante institucional, eu me relaciono com muitas pessoas. Bom, clássico. Vocês não podem negar que esse vídeo é um clássico da corrupção, claro, institucional da Espanha. Porque isso é uma verdadeira maravilha, é uma verdadeira maravilha. É uma relíquia, esse vídeo de David Sanches, que não sabia o que era o Escritório de Artes Cênicas, nem o que fazia lá, nem onde ficava esse Escritório de Artes Cênicas. E claro, o curioso aqui é que ele era o chefe dessa repartição. Bom, isso foi o que aconteceu diante da juíza Biedma, mas hoje, como eu disse, ele depôs como acusado.
David Sanches sentou-se no banco dos réus neste julgamento por prevaricação e tráfico de influência, justamente por causa do seu apadrinhamento na Diputação. Primeiro como coordenador dos conservatórios e, em segundo lugar, como chefe do escritório de artes cênicas. E quem voltou a perguntar dessa vez foi seu advogado Emílio Cortés durante essa audiência, esse depoimento, do próprio David Sanches. E realmente perguntaram a ele sobre o famoso escritório de artes cênicas. E parece que já foi um pouco difícil para esse homem, mas finalmente ele descobriu o que é o escritório de artes cênicas. E vamos compartilhar na tela o que David Sanches disse hoje diante do tribunal que o julga por esses dois crimes relacionados ao escritório de artes cênicas. Vamos lá, vamos ouvir, porque parece que ele finalmente entendeu do que se trata esse escritório que ele dirigia. Apesar de ter sido o coordenador do escritório de artes cênicas, o senhor não menciona o escritório onde esse trabalho teria sido desenvolvido após a mudança de nomenclatura. Pode explicar à corte o motivo disso? Bom, justamente porque não era entendido como um escritório com balcão de atendimento ou um prédio físico. Sr. David, pode repetir? Não ouvi, por favor. Sim, não era visto como um escritório físico com balcão de atendimento. É isso que o senhor queria apresentar ou perguntar, certo? O escritório não era um prédio, mas sim uma categoria administrativa. Entendo que sim. Bom. Entendo que sim. Eu dizia para vocês que hoje eu estava com isso um pouco mais claro, mas ainda não tinha clareza sobre o assunto. Ou seja, o escritório de artes cênicas, que nomearam ele como diretor-chefe, entende que sim, que era isso, mas ainda não tem certeza. Vocês concordam comigo que Pedro Sanches para o mal, mas ele é esperto e o irmão dele, enfim, falta um parafuso? Com todo o respeito a julgar pelo que dizem essas declarações. Além de ser um cara de pau, não me digam que depois de mais de um ano, desde o depoimento dele para a juíza Viedma, ele ainda diz que entende que sim, que aquilo era o escritório de artes cênicas. E ele está sendo julgado por ter se aproveitado desse cargo, por terem colocado ele na Deputação de Bajós como chefe do escritório de artes cênicas. É incrível isso que está acontecendo na Espanha. Como eu estava dizendo, essa foi a declaração mais marcante de David Sanches. Foi uma declaração expressa, durou 10 minutos. É preciso dizer que, dos 11 acusados, eu acho que só um dos 11 respondeu a alguma pergunta além do seu próprio advogado. Somente desses 11 porque todos só quiseram responder às perguntas do seu advogado. Não quiseram responder às acusações, etc. E David Sanches, como eu disse, fez uma declaração expressa de apenas 10 minutos. Claro, ele se desvinculou de tudo. Não tinha capacidade, influência e parece que soube só um pouco do que era o escritório de artes cênicas. Porque ele acaba dizendo, acho que sim, ou seja, ele ainda não entende exatamente do que se tratava esse escritório de artes cênicas, apesar de ele ser o próprio chefe. Isso é surrealista. É preciso dizer que também prestou depoimento o ex-presidente socialista da Diputação, Miguel Ángel Gallardo, que como bom político começou a enrolar, falando demais, se alongava e tal. E basicamente, ele disse que não tinha participado no processo de contratação de David Sanches, que ele simplesmente estava por ali, que era o presidente, mas que nunca participava das contratações, nem ordenou nada, não deu nenhuma ordem para contratá-lo, que ele nem sequer, que quando conheceu David Sanches, mal sabia que ele era irmão de Pedro Sanches. Naquela época, Pedro Sanches nem era primeiro-ministro. Como é que ele ia conhecê-lo, né? Como é que ele ia saber? Ele nem sabia que eram irmãos. Bom, enfim, uma palhaçada do Miguel Ángel Gallardo, que por outro lado era o que a gente já esperava, né? Não teve grandes surpresas. Como eu disse, o julgamento já está entrando na sua reta final, deve faltar só 1 ou 2 dias para que fique pronto para a sentença. E claro, qualquer novidade sobre o que for acontecendo nesse julgamento aqui em Badajoz, onde estamos, vocês vão acompanhar aqui no Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Encerramos por aqui esta edição do Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, qualquer comentário, qualquer opinião sobre o que acharam do David Sanches hoje. Por favor, deixem suas opiniões, vocês já sabem que eu adoro ler e também sabem que podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês.
Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 62755 6.275.560 e 62755 6.275.560. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve.